Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Vamos continuar, estava com saudade de continuar aqui as glórias do nosso Pai espiritual. Estamos aqui fazendo breves leituras, seguindo a estrutura que Donald Calloway fez com base na ladainha de São José, com colaborações de santos, padres, tantas pessoas que nos deixaram registros sobre a vida de São José. O último vídeo nós vemos sobre José obedientíssimo e agora a gente inicia São José fidelíssimo, rogai por nós. A igreja admira a simplicidade e a profundidade de sua fé. Quem disse foi Papa São João Paulo II. E a recomendação é a leitura do Adorador de Cristo, que está aqui na página 243, que já aqui escolhi para a gente iniciar. Quantas vezes ele, São José, como o pardal solitário, aninhou-se no telhado daquele santo templo de divindade, contemplando aquele menino divino, dormindo em seus braços e pensando em seu eterno repouso no seio do Pai Celeste? Quem deixou essa contribuição foi o beato Beato Guilherme José Chaminade. E para a gente dar sequência à leitura do Adorador de Cristo, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver o trabalho nos dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, Adorador de Cristo. Em todos os lugares para os quais São José viajou com a esposa e o filho, seu lar transformou-se em capela de adoração. Nazaré, Belém e o Egito foram lugares em que São José contemplou a divina presença de Jesus Cristo e convidou outras pessoas a fazer o mesmo. Neste sentido, São José é o fundador das capelas de adoração e, com a esposa, é o primeiro a conduzir uma procissão com o corpo e o sangue de Cristo. Juntamente com Jesus e Maria, São José deu ao mundo a maior capela de adoração conhecida pelo homem, a Igreja Católica. Graças a Maria e a José, toda a Igreja Católica no mundo inteiro tem um tabernáculo que abriga a presença real de Jesus Cristo. O Cristo que se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Ninguém pode descrever a adoração desta nobre alma. Ele nada via, não obstante, acreditava. Sua fé teve de penetrar o véu virginal de Maria. Também é assim convosco. Sob o véu das santas espécies, vossa fé deve ser nosso Senhor.
peça a São José que vos dê a sua fé viva e constante. Esse escrito é de São Pedro Julião Eymar. Em Nazaré, meses antes de o anjo revelar a São José que Maria estava grávida, esperando um filho divino, São José estava muito próximo da presença de Deus no tabernáculo que era o ventre de Maria. A esposa de São José foi um tabernáculo ambulante. Deus encarnado estava vivendo e crescendo dentro do ventre da esposa de São José e ele sequer o sabia. Deus o preparava para ser o pai amoroso do maior tesouro que o mundo já conheceu, o Filho de Deus encarnado. Como homem recém-casado, São José nunca queria ficar afastado da esposa. Maria deve ter expressado ao marido o desejo de visitar a parenta Isabel e permanecer com ela por 3 meses, o que deve ter sido uma grande surpresa para São José. Quando lemos esse episódio no Novo Testamento, nossa tendência é supor que Maria não pediu a São José que a acompanhasse à casa de Isabel. Todavia, o texto sagrado não nos conta o que aconteceu exatamente na ocasião, dizendo apenas que Maria foi às pressas para a região montanhosa. Não somos informados se São José foi ou não. Muitos santos e místicos, São Bernardo Claraval, São Boaventura, São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, a Venerável Maria de Ágreda, a Beata Ana Catarina Emmerich, dentre outros, creem que São José acompanhou Maria à casa de Isabel. Por que ele não iria com ela? Que tipo de marido seria ele se deixasse sua jovem e bela esposa fazer uma viagem tão longa, desacompanhada do esposo? O Novo Testamento não nos diz explicitamente se São José foi com Maria, mas também não nos diz explicitamente que não o foi. De uma perspectiva matrimonial, como ele suportaria ficar longe dela por tanto tempo? Na verdade, faz muito mais sentido que São José tenha acompanhado Maria à casa de Isabel e talvez até permanecido por ali com ela durante os 3 meses. É uma jornada bastante longa de Nazaré à região montanhosa que Isabel vivia, por volta de 160 quilômetros. Que homem recém-casado não se preocuparia com uma viagem como essa que exigia que se caminhasse e pernoitasse em lugares perigosos? Nenhum homem em seu juízo perfeito deixaria de ir. Nos escritos místicos da Venerável Maria de Ágreda, Maria e São José têm uma agradável conversa sobre a visitação. Maria a São José. Meu senhor e marido, aprouve ao Senhor esclarecer-me, informando que minha prima Isabel, embora seja estéril, agora espera o filho que há tanto desejava. Por isso, creio que seja apropriado que eu vá à visite, a fim de prestar-lhe assistência e conforto espiritual. Se meu Senhor, isso estiver de conformidade com tua vontade, irei. Julga o que é melhor e ordena o que devo fazer. São José a Maria. Bem sabes, minha senhora e minha esposa, que teus desejos são meus desejos e que confio inteiramente em tua prudência, visto que tua honestíssima vontade não se inclinaria a nada que não fosse para a máxima satisfação do Altíssimo. Creio que assim seja quanto a essa viagem. E para que não pareça estranho que a empreendas sem a companhia de teu marido, acompanhar-te-ei com alegria para ser útil no caminho até que chegues ao teu destino. Mesmo que São José não tenha permanecido com Maria na casa de Isabel por 3 meses, é muito provável que ele tenha ao menos acompanhado a esposa até lá, a fim de proteger Maria de assaltantes e homens com más intenções. Após chegar à casa de Isabel com Maria, ele teria regressado sozinho para Nazaré. Passados 3 meses, ele teria viajado novamente à casa de Isabel e trazido a esposa em segurança de volta à casa em Nazaré. Se isso de fato aconteceu, São José conduziu sem saber a primeira procissão com o corpo e o sangue de Nosso Senhor. A título de meditação, digamos que São José ao menos acompanhou Maria à casa de Isabel. O que ele teria sentido ao chegar lá? Bem,
Ele provavelmente teria ouvido a saudação que Isabel, cheia do Espírito Santo, dirigiu a Maria. Bendita és tu entre todas as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, donde a mim está dita que a mãe de meu Senhor venha ter comigo? Porque logo que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, o menino saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. O que São José teria pensado da saudação de Isabel? Suas palavras ter-lhe-iam parecido estranhas. Seria impossível que ele tivesse compreendido seu significado teológico, porque ele não fazia ideia de que a esposa estava grávida. No entanto, como homem de profunda oração, ele teria ponderado tais palavras e orado sobre elas. Ele não entendeu seu significado na ocasião, porém, meses depois, quando notou que Maria estava grávida, deve ser recordado as palavras de Isabel. Lembrando-se de que Isabel chamara Maria mãe de meu Senhor, os olhos de São José se teriam aberto inteiramente para a realidade de que estava acontecendo no ventre de sua esposa. Como judeu devoto, São José não ignorava a escritura que declarava que Messias nasceria de uma virgem. Veja em Isaías 7, versículo 14. Percebendo isso com grande espanto, ele se teria julgado de todo indigno de ser esposo daquela mulher e pai daquela criança. A possibilidade de José ter acompanhado Maria e ouvido a saudação inspirada de Isabel ajuda-nos a compreender que São José nunca duvidou de que Maria nem quis repudiá-la. Tal como Isabel, ele foi tomado de um assombro cheio de reverência à revelação de que a sua amada esposa esperava um filho celeste. Sendo um homem justo e temente a Deus, São José não se considerou digno de viver sob o mesmo teto que Maria e ser o pai da criança em seu ventre. Como ele poderia ser digno de ser o marido de tal esposa? Como poderia receber aquela mulher e seu filho em sua casa e cuidar deles? Somente uma anunciação angelical o impediria de sair de cena. Por outro lado, se São José não acompanhou a esposa à casa de Isabel, imagine a solidão que deve ter sentido ao ficar sem Maria por 3 meses. Uma separação tão longa assim teria sido uma tortura para seu coração, que deveria ansiar por reunir-se com sua amada. Em sua mente, devia ouvir a voz da esposa dia e noite. Como seu coração devia bater desenfreado por ocasião de retorno de sua rainha após 3 longos meses separados. Quer tenha acompanhado Maria à casa de Isabel, quer não tenha, São José provavelmente viajou com a esposa e o filho para visitar Isabel, Zacarias e seu filho João Batista em visitações posteriores. Essas visitas familiares são normais. A intuição católica sempre soube disso e retratou tais visitações em sua arte. Cenas de Maria, São José, o Menino Jesus e João Batista são muito conhecidas na arte católica do mundo inteiro. Afinal, Jesus e João eram parentes. Eles teriam brincado e orado juntos durante muitas visitas que aconteceram ao longo dos anos. São José talvez não estivesse presente para ouvir a saudação de Isabel ou testemunhar o nascimento de Batista, mas deve ter conhecido João e falado com ele em outras visitas familiares. É impossível que São José e São João Batista sequer tenham se conhecido. Se a primeira procissão com Jesus foi para a casa de Isabel, a segunda aconteceu quando São José viajou com a esposa grávida para Belém, a fim de alistar-se no recenseamento. Nessa procissão, São José estabeleceu a primeira capela de adoração do mundo, Belém. Venerável Joseph Minzenti escreveu assim: São José foi às pressas com Maria para Belém, que significa casa do pão, a fim de que o pão da vida eterna ali nascesse. Nada mais apropriado do que a primeira exposição pública do pão vivo descido do céu acontecer em Belém. Como observa o Venerável, a palavra Belém significa em hebraico casa do pão. Em árabe, Belém significa casa da carne, ou casa da carne humana. Nosso Jesus, o verdadeiro pão que desceu do céu, nasceu na pobreza e foi colocado em uma manjedoura por uma razão.
Nosso Senhor é um rei humilde e quis que São José o colocasse em uma manjedoura uma manjedoura pobre, porque a manjedoura é o lugar onde os animais se alimentam. A palavra manjedoura está associada à conhecida palavra italiana mangiare, que quer dizer comer. Ó intimíssima familiaridade de estar sempre com Deus, falar apenas a Deus, trabalhar, descansar, conversar na companhia e na presença de Deus. Quantas vezes o feliz guardião do menino Jesus, como uma casta abelha, colheu o néctar da pura devoção junto a essa belíssima flor de Jessé? Quantas vezes São José, como uma pomba, escondeu-se no coração desse rochedo? Essas palavras são de Beato Guilherme José Chaminade. A primeira capela de adoração foi visitada por pastores locais, seguidos logo depois pelos sábios que vieram de uma terra distante para prestar homenagem ao Deus Rei recém-nascido, deitado em um coxo. Mas São José não estabeleceria a adoção somente na Terra Santa. Ele estabeleceu a segunda capela de adoração em território pagão, no Egito. São José é destemido. Quando Jesus nasceu, o Egito era, ao mesmo tempo, um território pagão e o celeiro do mundo. Que apropriado que Deus enviasse São José para o Egito. Ali, São José encarregou-se de criar a hóstia viva que alimentaria o mundo. O José do Antigo Testamento salvara seu povo da fome distribuindo-lhe cereais do Egito. E o novo José oferecia ao mundo o trigo que ele amorosamente ajudara a cultivar no Egito, o pão vivo que dá a vida eterna. Após a sua estadia no Egito, São José e Maria caminharam com Jesus de volta a Nazaré. Essa longa caminhada foi e continua sendo a maior procissão do corpo e sangue de Cristo que já se realizou. Foi uma procissão que cobriu quase 200 quilômetros. Já em Nazaré, São José e a esposa adoraram a divina presença de Jesus em sua casa por décadas. De certa forma, era como uma casa de adoração perpétua e contemplação ininterrupta, embora realizada sem todos os deveres e tarefas da vida doméstica. A adoração durou décadas. Santo Afonso Maria de Ligório escreve assim: se os 2 discípulos que iam para Emaús ficaram inflamados de amor divino nos poucos instantes que passaram em companhia de Nosso Senhor, e ouvindo suas palavras, tanto que disseram, não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho. Que chamas de santo amor não devemos supor que incendiaram também o coração de São José, que por 30 anos conversou com Jesus Cristo e ouviu suas palavras de vida eterna. Ainda que Jesus estivesse fora de casa trabalhando ou em alguma viagem, São José ainda permanecia na presença de Deus quando estava perto da esposa. Eu explico. Já ouviu falar de microquimerismo fetal? Por vezes também chamado microquimerismo fetomaternal? É um termo comprido e complicado, eu sei, mas ele revela algo maravilhoso acerca do vínculo biológico entre mãe e filho. Microquimerismo fetal é o termo científico que descreve um processo no qual células vivas de um bebê permanecem no corpo da mãe após o término da gravidez. No final do século XX, cientistas descobriram que quando uma mulher engravida, e mesmo depois do parto, células do bebê permanecem no corpo da mãe. E muitas dessas células permanecem em seu corpo pelo resto da vida. Também descobriram que a troca celular também acontece na direção contrária. Mãe e filhos trocam células e essas células da mãe permanecem no corpo dos filhos pela vida eterna. Isso é espantoso. Embora São José nada soubesse sobre microquimerismo fetal, Deus continuava a abençoá-lo com a presença de Jesus sempre que ele estava na presença da esposa. Estar perto de Maria é estar perto de Jesus e Jesus vive nela. Em seu corpo, Maria tem algumas das células vivas de seu Filho divino. Nosso Senhor não precisava estar na casa de São José para que São José continuasse na presença de Deus. Onde quer que Maria estivesse, ali estava Jesus. A esposa de São José é um tabernáculo vivo, um ostensório ambulante, um templo velado.
Não admira que os demônios não ousem se aproximar de Maria. Ela nunca está fora da presença divina. Deus vive em seu corpo. São Francisco de Sales escreveu: se o lírio exposto por apenas alguns dias à luz e o calor do sol adquire sua brancura deslumbrante, quem pode conceber o extraordinário grau de pureza a que São José foi exaltado, exposto que teve dia e noite, por tantos anos, aos raios do sol da justiça e da lua mística que recebe dele, de Jesus, todo o seu esplendor? Eu vos congratulo, Santíssimo Patriarca, por aquelas horas deliciosas que passastes alegremente contemplando Jesus e desfrutando a magnífica beleza interior e exterior de Maria. Vós os estudáveis constantemente, sorvendo doçura, a paciência, a abnegação de seus corações. Essa frase é de Beata Conceição Cabrera de Armida. Padres, monges e freiras têm o privilégio de vivenciar um pouco de como deve ter sido a vida de São José. Todo mosteiro ou convento tem um tabernáculo que abriga a presença divina e todos os tabernáculos são, basicamente, uma réplica do templo que foi o corpo de Maria. Não importa que o tabernáculo esteja coberto por um véu ou que suas portas estejam fechadas. Jesus ainda está ali. O mesmo se dava na Sagrada Casa de Nazaré. Deus vivia em Maria o tempo todo e São José estava perpetuamente na presença de Jesus. A marca do cristão é estar disposto a procurar o divino na carne de um bebê em uma manjedoura, o Cristo continuamente presente sobre a aparência do pão sobre o altar. Venerável Fulton Sheen escreveu: Maria, tabernáculo de Deus, está reproduzida em cada tabernáculo de uma igreja católica. O que costuma faltar diante de tais tabernáculos, porém, são almas semelhantes à de São José. Almas que adoram Jesus presente e escondido no tabernáculo. A igreja precisa de mais pessoas como São José. Pedro Julião Emard escreve: temos de implorar por bons adoradores. O Santíssimo Sacramento precisa deles para substituir São José e imitar a sua vida de adoração. Para ser como São José, você também precisa adorar Cristo. Você pode ir à igreja católica mais próxima, na qual Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, no Santíssimo Sacramento. A Eucaristia é Jesus Cristo. O Santíssimo Sacramento é a fonte do auge da fé cristã e São José quer conduzi-lo a um relacionamento mais profundo com Jesus na Eucaristia. Em 97, São João Paulo II fez uma visita papal ao Santuário de São José em Kalisz, na Polônia, e informou aos presentes que antes de cada uma de suas missas, ele fazia a seguinte oração a São José: ó Deus, que nos concedestes o sacerdócio real, pedimo-vos que, assim como São José mereceu cuidar e trazer nos seus braços com carinho o vosso Filho unigênito, nascido da Virgem Maria, façais com que nós vos sirvamos com coração limpo e boas obras, de modo que hoje recebamos dignamente o sacrossanto corpo e sangue do vosso Filho, e na vida futura mereçamos alcançar o prêmio eterno. Amém. Passe algum tempo na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Se houver adoração perpétua em alguma igreja da sua vizinhança, inscreva-se para uma hora santa semanal. A adoração mudará a sua vida. Se não houver uma igreja com adoração perpétua em sua vizinhança, às vezes a paróquia tem algumas horas de adoração diária ou em um dia específico da semana. Vá! Se não conseguir encontrar uma igreja que faça a exposição do Santíssimo Sacramento, então visite qualquer igreja católica e ore diante do tabernáculo. Jesus está ali dia e noite. Ele está à sua espera. Seja outro São José para Jesus e Maria. Quando visitar o Santíssimo Sacramento, aproxime-se de Jesus com o amor da Santíssima Virgem, de São José e de São João. Quem escreveu foi São Joseph Pelczar. E Beato Bartolo Longo assim nos escreve: ó bem-aventurado José, adoro convosco as primeiras palavras que saíram da boca do Verbo encarnado. Prostro-me convosco para beijar, cheio de reverência, as primeiras pegadas deixadas por seus pés adoráveis. Ó Deus infinito, fizeste-vos fraco para nos dar força. Desejastes falar como outras crianças para ensinar-nos a linguagem do céu.
Ó bem-aventurado José, inspirai-me com vossos sentimentos por Jesus e alcançai-me a graça de amar a Deus como vós amais. Amém. Bom, então aqui a gente terminou a leitura do Cristo, de São José, adorador de Cristo, na ladainha em que se refere a Fidelíssimo, rogai por nós. A gente continua a leitura das glórias do nosso Pai espiritual no próximo vídeo. Se você curtiu, compartilhe, curta, para que sigamos juntos nesta jornada da fé cristã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.